Aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje de história? Hoje teremos recomeço, tiro, porrada e bomba / recomeço. Nessa história não tem violência, mas eu acho que ela é muito pesada emocionalmente. A Opie, ela sofre bastante por amor, né? Mas depois não, no mesmo instante que ela vê que ela não vai dar certo, ela pega os paninhos de bunda dela e vai embora. Eu espero que vocês gostem da história, não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipar o vídeo, tá? Pra quem não sabe, ipar é assim, você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça 3 vezes na semana e essa é uma ferramenta que o YouTube dá pra você mostrar que gosta do canal. Gente, eu queria falar agora sobre quê? Sobre as pessoas que pegam meus áudios. Gente, eu não tenho nenhum problema que vocês peguem meus áudios, que vocês tentem ganhar um dinheirinho. Mas o que me deixa chateada, entristecida, é quando eu posto aqui no YouTube e em menos de um dia, 3 dias, 5 dias, vocês já peguem e repostem lá na plataforma vizinha. Eu sempre peço que vocês esperem um vídeo terminar o hype dele, que esperem pelo menos uma semana para poder pegar os áudios recentes. Tem tantos áudios aqui no meu canal, tem áudios de 10 meses atrás, 11 meses atrás, áudios bons que vocês conseguem usar. Por que vocês pegam logo os que eu acabei de postar, gente? Aí me prejudica. Por que que me prejudica? Porque a maioria das pessoas tem preguiça de sair da rede vizinha para vir aqui, mesmo sendo só clicando no link. E aí elas sempre procuram o mais fácil. E quando as pessoas postam lá na rede vizinha, elas vão optar pelo mais fácil. E eu fico sem visualização aqui, que é onde eu ganho dinheiro. Se eu ganhasse dinheiro lá no TikTok, eu postaria lá completo, mas ele não paga mais o nosso tipo de conteúdo. Eu acredito que eles postam só por hobby, porque não gera renda, não gera dinheiro. E é isso que me deixa chateada, tá? Então vocês que pegam meus áudios, por favor, esperem pelo menos uma semana para poder pegar os recentes, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo e tchau! Fiquei parada na entrada depois que comprei suprimentos para a nossa nova casa. A amiga de infância de Ethan, Tessa, passou seu cartão e entrou direto. Bip. 3 minutos depois, ela voltou com um carrinho. A tela do celular ainda estava acesa. Cartão da casa. Ethan disse de forma direta. Ela faz muitas compras para mim. É mais fácil mantê-la na conta. Depois descobri que ele sabia que Tessa bebia água de coco com baixo teor de açúcar, era intolerante à lactose e gostava de roupas de cama sem perfume. Mas ele esqueceu que tudo o que compramos naquele dia deveria ir para a nossa casa. No caixa, o funcionário perguntou. O mesmo recibo de sempre, Ethan e Tessa? Tessa imediatamente olhou para mim. Não pense mal, eu só venho aqui com mais frequência. Ethan casualmente colocou um bolo em promoção nos meus braços. Aqui. Você é boa com dinheiro, não é? Coisas perto da validade não te incomodam. Olhei para o carrinho. A panela foi escolha da Tessa. A roupa de cama era da cor que ela gostava. Até os chinelos eram do tamanho dela. Quando chegamos a The Pines, Tessa levantou a mão e destrancou a porta com sua impressão digital. Ethan me incentivou. O que você está esperando? Ajude a Tessa a carregar as coisas. De repente eu ri. Acontece que eu era apenas uma convidada temporária naquele casamento. Eu não peguei a caixa que Tessa me entregou. Ethan franziu a testa. Iris, está pesado. Não seja difícil. Tessa abraçou a caixa e recuou. Ethan, eu consigo lidar com isso. Talvez a Iris esteja chateada porque eu cheguei primeiro. Quanto mais ela exagerava a situação, mais curto ficava o temperamento dele. Você é praticamente da família. As palavras escaparam, e ele pareceu perceber o que havia dito. Então se virou para mim. O técnico do filtro de água veio ontem. Ele precisava entrar e sair. Eu estava em reuniões, então a Tessa supervisionou tudo. A impressão digital foi apenas por conveniência. Olhei para a tela de bloqueio. Lista de usuários. Ethan. Tessa. Não Iris. No ano em que minha mãe morreu, Ethan me abraçou e disse: Vou te dar um lar onde você nunca mais vai precisar bater na porta. Mas agora eu estava do lado de fora da minha própria casa, esperando outra mulher abrir a porta para mim. Ethan tirou um leite de amêndoas em temperatura ambiente da sacola, abriu a tampa e me entregou. Seu estômago está ruim, eu não peguei gelado. Ele sempre foi assim. Em um momento me deixava do lado de fora. No outro, me entregava exatamente aquilo de que eu precisava. Ainda assim, não bebi. Tessa disse rapidamente. Iris, eu realmente não sabia que você não tinha registrado sua impressão digital. Se isso te incomoda, eu apago a minha agora mesmo. Seu dedo tocou o botão de excluir, mas Ethan a impediu. Apagar o quê? Iris não é tão mesquinha assim. Passei por eles e entrei no apartamento. O cardigã branco de Tessa estava pendurado na varanda. No criado mudo do quarto principal havia uma foto antiga e moldurada. Ethan criança com Tessa. Os dois debaixo de uma árvore, com a mão dela segurando a manga da camisa dele.
Perguntei. Isso também foi colocado no quarto principal? Tessa abaixou o olhar. A sala estava muito bagunçada. Eu tive medo de quebrar. Ethan imediatamente interveio. É só uma foto. Eu sorri. Certo, é só uma foto. Fui até a fechadura inteligente. Registre minha impressão digital agora. Ethan esfregou a testa. Iris, estamos falando disso o dia inteiro. Não pode esperar até a inauguração da casa? Não. Por quê? Olhei para ele. Porque esta é a nossa casa. O quarto ficou em silêncio. A voz de Ethan ficou mais baixa. Você vai mesmo brigar com a Tessa por causa disso? Ela cresceu sem ninguém. Ela não tem nenhum senso de segurança. Este lugar fica perto do estúdio dela, e às vezes ela fica aqui. Você me tem. O que ela tem? Um calafrio percorreu meu corpo. Eu o tinha? Eu nem sequer tinha aquela porta. Coloquei o bolo em promoção sobre a mesa de jantar. Ethan, vamos cancelar o casamento. O rosto dele mudou, e ele veio até mim. O que você está dizendo? Iris, não use o casamento como ameaça. Dei um passo para trás. Eu não estou ameaçando. Apenas percebi uma coisa. Se eu nem consigo entrar na minha própria casa, então em que casamento estou entrando? Tessa de repente soltou um suspiro. A borda de uma caixa havia arranhado seu dedo. Era apenas uma fina linha vermelha. Mas Ethan se virou imediatamente. Não toque em nada. Vou pegar os lenços antissépticos. Eu comprei aquele kit de primeiros socorros. Eu coloquei aqueles lenços antissépticos. Eu escolhi os curativos hipoalergênicos para a pele sensível dele. Agora ele estava agachado na frente de Tessa, murmurando. Fique parada, vai ser rápido. Tessa me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Iris, não vá embora. Ethan vai se preocupar. Eu me virei e fui embora. Pouco antes das portas do elevador se fecharem, Ethan correu atrás de mim e colocou o leite de amêndoas na minha mão. Iris, eu vou até você hoje à noite. Vou registrar sua impressão digital. Vou providenciar um cartão da casa. O que você quiser, eu vou te dar. Perguntei. E a Tessa? Ele ficou em silêncio. As portas do elevador se fecharam. Naquele momento eu vi a resposta claramente. Ele poderia me dar tudo, exceto o espaço que Tessa ocupava. Às 10h10 daquela noite, Ethan apareceu no meu bar na Maple Street. Ele carregava um saco de mingau simples, com o cabelo úmido por causa da chuva. Seu estômago está uma bagunça. Não vá dormir de barriga vazia. Ele entrou e foi direto para a cozinha pegar uma tigela. Na faculdade, quando eu tive uma gastroenterite aguda, ele me carregou nas costas até a clínica do campus e ficou comigo a noite inteira na sala de soro. Naquela noite, ele disse: Iris, a partir de agora, você não vai precisar passar por isso sozinha. Acreditei nisso por anos. Ethan deslizou a tigela de aveia para minha frente e se agachou para encontrar meus olhos. Hoje foi culpa minha. Eu não deveria ter deixado a Tessa registrar a impressão digital dela primeiro, e eu não deveria ter te chamado de mesquinha. Iris, eu falo demais, mas sei onde está o meu coração. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo da fechadura inteligente. O nome de Tessa ainda estava lá. Ethan olhou para mim. Vou apagar agora. Seu dedo pairou sobre o botão de exclusão. Prendi a respiração. Se ele apertasse, mesmo que fosse tarde, eu admitiria que ele tinha me escolhido pelo menos uma vez. O celular dele vibrou com uma chamada de vídeo de Tessa. Ele não atendeu. Segunda vez. Terceira vez. Ele franziu a testa e recusou. Soltei um pequeno suspiro. Então a mensagem dela apareceu. Ethan, acho que estraguei o vestido de noiva da Iris. O rosto dele mudou. Peguei o telefone. Na foto, Tessa estava em frente ao espelho da loja de vestidos de noiva, usando o meu vestido principal. A cauda estava marcada com uma mancha preta. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu só queria experimentar o tamanho para ela, mas tropecei. Olhei para Ethan. Por que ela estava experimentando o meu vestido? Ele engoliu em seco. Talvez a equipe tenha se confundido. Aproximei a imagem. A mão dele estava no zíper. A mão dele estava na cintura dela. Ethan ficou pálido. Ela quase caiu. Eu só a segurei. Então por que você estava na loja de vestidos de noiva? Ele fechou os olhos por um instante. Fui confirmar o seu véu. Ele colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Abriu. Dentro havia um pente de cabelo com pérolas. Era exatamente o estilo que eu havia mencionado de passagem, há muito tempo. Eu tinha contado a ele que minha mãe usava algo parecido no casamento, mas que nunca encontrei aquele acessório entre as coisas dela. Ethan se lembrou. Ele disse baixinho. Mandei fazer sob medida a partir de uma foto antiga. Eu ia te dar no dia do casamento. Meus dedos tremeram levemente. Ele sabia exatamente como chegar até mim. Naquele momento, um vídeo apareceu no grupo do casamento. A atendente da loja havia enviado acidentalmente um vídeo dos bastidores. Tessa virou o meu vestido e sorriu para a câmera. Ethan estava atrás dela, ajustando o véu. A assistente brincou. O Sr. Sullivan tem ótimo gosto. A noiva ficou deslumbrante com esse vestido. Tessa acenou rapidamente com as mãos. Não, não. Ela é a noiva, não eu. No vídeo, Ethan não corrigiu aquilo imediatamente. Apenas se abaixou e alisou a barra do vestido para ela. O grupo ficou completamente em silêncio. O coordenador apagou a mensagem de forma constrangida. Ethan se apressou para explicar. Eu não ouvi direito na hora. Olhei para o pente de pérolas e depois empurrei a caixa de volta. Eu não quero mais o vestido. Os olhos de Ethan ficaram vermelhos. Ele foi feito sob medida para você. Ela usou. Vou mandar limpar. Balancei a cabeça. Ethan, o vestido não é o que está sujo.
O gerente da loja de vestidos de noiva ligou novamente. Sr. Sullivan, a Tessa não para de chorar. Ela quer pagar pelo vestido e implorou para não registrarmos uma ocorrência. Ethan se levantou. Perguntei. Você vai de novo? Ele me olhou com dor. Ela está sozinha lá agora. Eu também estou sozinha aqui. Você é diferente. Aquelas palavras novamente. Eu era mais forte que Tessa. Então eu merecia ficar do lado de fora. Ethan caminhou até a porta e depois se virou. Iris, eu volto e me ajoelho se for preciso. Mas eu não posso deixá-la lá. A porta se fechou. A aveia ainda estava quente. Entrei no site do casamento. A capa digital do convite havia sido alterada em algum momento. A foto da noiva agora era Tessa, modificado por Ethan. Na manhã seguinte, tirei uma captura de tela do convite digital e enviei para Ethan. Ele respondeu meia hora depois. Não sei, a Tessa deve ter pegado meu tablet e clicado sem querer. Perguntei. Por que ela pode entrar no site do nosso casamento? Ele não respondeu. Ao meio-dia, a mãe de Ethan pediu para me encontrar. No café, ela deslizou um acordo pré-nupcial pela mesa. Assine. Eu folheei o documento. A casa não estaria vinculada a mim. As dívidas permaneceriam separadas. A conta conjunta ficaria sob o controle de Ethan. E a última cláusula dizia que, se o casamento fosse cancelado, a mulher arcaria com todas as penalidades. Olhei para cima. Isso é a ideia do Ethan? Ela tomou um gole de café. Ele é fraco demais para dizer. Estou dizendo por ele. Iris, todos nós sabemos da sua situação. Sem pais. Apenas um tio que administra uma barraca de fazenda. Os Sullivans aceitarem esse casamento já é generosidade suficiente. Meus dedos se fecharam lentamente contra as palmas das mãos. Ethan entrou naquele momento e ouviu a última frase. Seu rosto escureceu. Mãe, peça desculpas. Sua mãe ficou imóvel. Ethan pegou o acordo pré-nupcial e o rasgou ao meio. Eu não vou me casar com a Iris por caridade. Ela não precisa se casar com alguém que se acha superior. Se você mencionar a família dela novamente, não haverá casamento. Ele se colocou na minha frente, como o antigo Ethan que costumava me proteger de tudo. Por um momento, quase acreditei nele novamente. O telefone dele tocou. Tessa. Ethan apertou para ignorar. Então ela enviou uma foto. O pulso dela estava cortado. Sangue escorria pela pia. Ethan, eu não quis alterar o convite. Se a Iris me odeia tanto, eu simplesmente vou desaparecer. A cor sumiu do rosto de Ethan. Eu o observei. Não vá. Ele segurou o celular. Iris. Meu tio vem para Oak Haven hoje. Minha voz ficou rouca. Você prometeu buscá-lo comigo. Ethan fechou os olhos por um instante. Isso é uma questão de vida ou morte. E daí? Seu tio, eu vou pedir desculpas a ele depois. Eu ri. Você sempre diz depois. Depois, desculpas. Depois, explicações. Depois, compensações. Ethan, eu fui amada no depois por tempo demais. Os olhos dele ficaram vermelhos. Reddit contos e afins. Iris, por favor, ela pode se machucar. Ele saiu correndo do café. O acordo pré-nupcial rasgado continuava sobre a mesa. Ele rasgou aquele documento para me proteger daquela humilhação, mas depois foi embora e me deixou sentada ali, sozinha, por causa da Tessa. Naquela noite, no restaurante com sala privativa. Meu tio ficou 2 horas segurando a pulseira dourada da minha mãe. Ele perguntou. Iris, ele não vem? Balancei a cabeça. Vamos esperar mais um pouco. Às 21h30, Ethan finalmente apareceu. Tessa veio logo atrás com o pulso enfaixado e usando a jaqueta dele. O rosto do meu tio mudou. E quem é essa? Ethan murmurou. Ela é como uma irmã para mim. Ela não é sua irmã de sangue. Meu tio largou o garfo. Esta é uma reunião de família sobre um casamento. Por que você trouxe uma estranha? Ethan levantou o copo. A culpa é minha, tio Ray. Ele bebeu um copo após o outro. Bebeu até o estômago doer e o corpo se curvar, mas ainda assim conseguiu me servir comida. Iris gosta de barriga de peixe. Tio, você também deveria experimentar. Tessa tossiu baixinho. O garfo de Ethan parou no ar. Ele puxou a jaqueta e a ajeitou melhor sobre os ombros dela. A voz do meu tio ficou fria. Ethan, com quem exatamente você quer se casar? Ethan ficou em silêncio por 2 segundos. Com a Iris, é claro. Tessa ficou pálida e se levantou para ir ao banheiro. 1 minuto depois, o telefone de Ethan tocou. Era Tessa. Ela chorava do outro lado da linha. Ethan, deixei meus remédios no seu carro. Eu não consigo respirar. Ethan se levantou. Segurei a manga dele. Esperei da tarde até a noite. Eu também não consigo respirar. Ethan engoliu em seco. Você é mais forte que ela. Meu tio bateu o copo na mesa. Cancele! Ethan congelou. Devagar, soltei a manga dele. Ele se afastou. Desta vez, ele não olhou para trás. Comecei a cancelar o casamento. O gerente do hotel me lançou um olhar solidário. Senhora Bennett, os materiais do salão principal foram confirmados ontem à noite. Desmontar tudo hoje vai gerar taxas. Eu respondi. Desmonte. Ela hesitou. Talvez a senhora devesse olhar primeiro. Empurrei as portas do salão de baile. A tela grande repetia o convite digital. A capa mostrava Ethan e Tessa. A placa de boas-vindas dizia Sr. Ethan Sullivan e Sra. Tessa Harris. E meu nome havia sido colocado na lista de convidados do lado da noiva. Acontece que eu havia sido transformada em uma convidada. O coordenador ficou pálido.
Senhorita Bennett, esta foi a versão final que Ethan confirmou na conta dele ontem à noite. Fiz uma videochamada para Ethan e apontei a câmera para a placa. Ethan, quem é a noiva deste casamento? Do outro lado, silêncio. Então ouvi a voz nervosa de Tessa. Ethan, eu só estava tentando ajudar a ajustar o mapa de assentos. Eu não sabia que o sistema salvaria isso. A voz de Ethan ficou tensa. Iris, eu vou resolver isso agora. Você vem até aqui? Ele hesitou. Tessa começou a chorar novamente. Ethan, meu pulso está doendo. Ethan fechou os olhos por um instante. Vou ligar para o coordenador e pausar tudo primeiro. Então você não vai vir. Iris, você precisa mesmo me pressionar agora? Sim. Falei palavra por palavra. Estou obrigando você a escolher. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então respondeu. Não seja ridícula. E desligou. Quando meu tio chegou ao salão de baile e viu a placa de boas-vindas, seu rosto ficou pálido de raiva. Retire isso. Eu pago o que for necessário. A mãe de Ethan chegou acompanhada de alguns parentes. Ela viu a placa e zombou. Parece tudo certo pra mim. Pelo menos Tessa sabe se comportar. Diferente de algumas pessoas que fazem drama apenas porque um homem gosta delas. Eu não disse nada. Abri a conta conjunta. Saldo do fundo do casamento. 237. 36 mil foram transferidos na noite anterior. Destinatário. Conta pessoal de Tessa Harris. Descrição. Fundos para o início do estúdio. 18 mil daqueles dólares eram o último pagamento do acordo de morte da minha mãe. Eu mesma havia criado aquela conta para facilitar a reforma. Achei que aquilo era confiança. Ele usou a minha confiança para abrir caminho para Tessa. Liguei para Ethan. Como você ousa mexer no dinheiro da minha mãe? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu emprestei para Tessa. O estúdio dela perderia o depósito hoje. Eu ri tanto que meus olhos se encheram de lágrimas. Meu casamento está desmoronando e você não se importa. Mas o estúdio dela não pode desmoronar. Ele respondeu. Eu vou devolver. Quando? Quando o projeto dela receber o financiamento. Falei devagar, palavra por palavra. Devolva os 18 mil até o meio-dia de amanhã, ou vou registrar um boletim de ocorrência. A voz dele ficou fria. Iris, o que aconteceu com você? Desde quando o dinheiro é mais importante do que uma pessoa? Desliguei. Naquela noite, voltei para o meu apartamento na Maple Street. Ethan estava lá com 2 policiais. Tessa estava escondida atrás dele, tremendo e chorando. Iris, eu sei que você me odeia. Mas por que você enviou a foto do meu pulso para o grupo do casamento? No grupo, uma foto do pulso cortado de Tessa havia sido enviada. O remetente era a pequena conta que eu usava para conversar com os fornecedores do casamento. Abaixo da imagem havia uma frase. Se você quer ser a noiva, então morra primeiro. A senha daquela conta era meu aniversário. Eu nunca havia encerrado a sessão no meu antigo tablet. Olhei para Ethan. Não fui eu. Os olhos dele estavam cheios de decepção. Iris, quando você ficou tão cruel assim? Consultei os registros de login. Dispositivo. Antigo tablet de Ethan. Localização. The Pines. O tablet está em The Pines. Tessa tem usado ele. Tessa soluçou e balançou a cabeça. Eu não fiz isso, Iris. Então começou a ofegar e caiu nos braços de Ethan. Ele a segurou. Quando olhou para mim novamente, seus olhos estavam frios como gelo. Iris, peça desculpas. Não. Vendo que eu não recuaria, a expressão de Ethan se tornou impossível de decifrar. Ele entregou um papel aos policiais. Oficiais, tenho provas de que ela precisa de aconselhamento. Eu estava planejando levá-la para buscar ajuda. Olhei para o papel em sua mão. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquilo era da semana passada. Quando eu desabei durante os preparativos do casamento, chorando porque não sabia se queria continuar. Ethan me abraçou e disse: Não tenha medo. Vou encontrar alguém para conversar com você. Apenas para te ajudar a relaxar. Isso não significa que exista algo errado com você. Então, o cuidado dele também poderia se transformar em uma prova de que eu era instável. O policial disse: Senhora Bennett, por favor, venha conosco para prestar depoimento. Meu tio correu para impedir que me colocassem na viatura, mas foi empurrado ao chão. A pulseira de ouro da minha mãe foi pisada e ficou deformada. Na manhã seguinte, saí da delegacia. Ele estava agachado nos degraus, segurando a pulseira, com a voz rouca. Desculpa, Iris. Seu tio te decepcionou. Coloquei a pulseira de volta no pulso. O carro de Nadia estava estacionado na calçada. Ela era minha veterana na faculdade de Direito e agora trabalhava como consultora jurídica. Nos últimos dias, ela havia me ajudado a solicitar registros do local, da administração do imóvel, da loja de vestidos de noiva e do banco, reunindo tudo em um pendrive. Ela me entregou o dispositivo. Aqui estão todos os registros que você pediu. Hoje deveria ser o dia do meu casamento. Também era o dia em que Ethan e Tessa acreditavam que eu estaria completamente destruída. Nadia perguntou. Ainda quer seguir em frente? Sim. Quero que devolvam tudo o que tiraram de mim. O salão de baile estava lotado. Eu havia cancelado minha parte do casamento, mas os Sullivans não pararam. A mãe de Ethan disse que os convites já haviam sido enviados e que o hotel estava pago. Mesmo que a noiva não aparecesse, a família não poderia perder a reputação. Provavelmente acreditavam que eu cederia no último momento. Arrombei as portas do salão de baile usando um vestido preto. Todos os convidados se viraram para olhar. Na tela grande, a capa do convite de Ethan e Tessa ainda passava. Ethan estava sob o palco usando seu terno. Quando me viu, sua primeira reação foi de alívio. Ele correu até mim e segurou meu pulso. Você sentiu frio na delegacia ontem à noite? Afastei minha mão. Os dedos dele ficaram imóveis. Ele abaixou a voz.
Eu mandei alguém levar uma jaqueta pra você. Você não pegou. Olhei para ele. Ethan, você é realmente muito bom em se importar. O rosto dele ficou pálido. Tessa saiu do camarim usando um vestido branco. Não era o meu vestido principal de noiva, mas ela estava usando o meu pente de cabelo de pérolas. Quando me viu, tentou tirá-lo rapidamente. Iris, me desculpa, eu não quis. Olhei para Ethan. Você sabia que ela estava usando? O olhar dele desviou. Ela chorou muito. Eu só queria acalmá-la. Você não iria usar hoje mesmo. No fim, soltei uma risada seca. O amor dele por mim era real. O hábito dele de sempre colocar outra pessoa em primeiro lugar também era real. A mãe de Ethan disse friamente. Iris, isso já não é constrangedor o suficiente. Todos esses parentes estão aqui. Você realmente precisa fazer uma cena? Peguei o pendrive e conectei ao console. As luzes do salão diminuíram. A tela mudou. Peguei o microfone. Hoje eu não estou aqui para provar o quanto Tessa é ruim. Estou aqui apenas para provar uma coisa. Ethan, como você deu acesso a ela a todas as partes da minha vida? A primeira linha apareceu na tela. Permissão, 1. Cartão doméstico do Costco. Na tela apareceram os registros do sistema da associação. Usuário principal. Ethan. Usuária vinculada. Tessa. Data de vinculação. 3 meses antes de Ethan e eu ficarmos noivos. Eu sabia que ele tinha uma assinatura do Costco. Eu não sabia que aquele cartão doméstico nunca tinha sido destinado a mim. As transações começaram a aparecer uma após a outra. Água de coco com baixo teor de açúcar da Tessa. Leite sem lactose da Tessa. Pijamas da Tessa. Reddit contos e afins. Produtos importados de cuidados com a pele da Tessa. E toda vez que eu entrava, eu usava apenas um passe temporário. A mãe de Ethan zombou. Um cartão de sócio, e ela está fazendo esse drama? Coisa de gente de cidade pequena. Olhei para ela. Para você é apenas um cartão. Para mim, era a prova de que a primeira pessoa que ele incluiu na vida dele não fui eu. O salão ficou em silêncio. O rosto de Ethan perdeu a cor. Iris, não faça isso. Ignorei. A segunda página apareceu. Permissão 2. Acesso à casa. Usuário adicionado. Tessa. Etiqueta. Residente frequente. Tentativas de exclusão. Nenhuma. Meu nome não existia. A mãe de Ethan avançou para desligar a energia. Mas meu tio a impediu. Sua mão ainda estava inchada, mas sua voz permaneceu firme. Deixe ela terminar. Sussurros começaram a surgir entre os convidados. A noiva não tem acesso à casa, mas a amiga de infância é residente frequente? Isso não está certo. As lágrimas de Tessa surgiram no momento perfeito. Não é assim. Eu só ajudo às vezes. Ethan acrescentou em voz baixa. O sistema colocou essa etiqueta automaticamente. Eu não alterei. Assenti. Você nem se deu ao trabalho de mudar a etiqueta. Porque era exatamente assim que você havia dentro da sua vida. A tela mudou para a terceira permissão. Autorização para a prova do vestido de noiva. Autorizador, Ethan. Pessoa autorizada, Tessa. Descrição, medidas semelhantes. Pode substituir a noiva durante as provas. Os convidados explodiram em murmúrios. Tessa soluçou e balançou a cabeça. Eu não escrevi isso. A atendente inventou. Abri as imagens de vigilância da loja. Na tela, Tessa aparecia girando com o meu vestido principal de noiva diante do espelho. Ela sorriu e perguntou a Ethan. Ethan, eu também não ficaria linda como noiva? Ele se abaixou para ajeitar a barra do vestido para ela. Não seja boba. O tom dele não era de repreensão. Era de indulgência. Tessa tentou se explicar melhor. Então abriu o próximo arquivo. Uma mensagem de voz que ela havia enviado para uma amiga. A voz dela ecoou pelo salão. Esse vestido principal dela é lindo. Mas não importa se ela usar. Ethan não conseguiu tirar os olhos de mim quando eu experimentei. O salão inteiro ficou em choque. Os lábios de Ethan tremeram. Iris, aquilo foi apenas uma brincadeira. Olhei para ele. Meu casamento era uma brincadeira para você? Ele deu um passo à frente com a voz tensa. Chega, não provoque mais a Tessa. Soltei uma risada alta. Mesmo agora, você está preocupado que eu a provoque. Ethan, você é tão previsível. Sempre do lado dela. A quarta página apareceu. Permissão 4. Administrador do site do casamento. Uma sequência de registros de edição subiu na tela. A foto da noiva foi alterada de Iris para Tessa. A placa de boas-vindas foi alterada de Iris para Tessa. A mesa principal foi alterada. Tessa substituiu Iris. Dispositivo utilizado. Tablet de Ethan. Localização. The Pines. Ao mesmo tempo, imagens da sala de estar apareceram. Tessa estava sentada no sofá de The Pines, segurando o tablet. Ela virou a tela para Ethan e apontou para o campo Foto da noiva. Ethan franziu a testa e disse algo. Depois entregou o remédio para ela e não pegou o comprimido de volta. Tessa correu até ele chorando. Ethan, eu só estava vendo como ficaria. Eu não queria salvar. Dessa vez, Ethan não a abraçou imediatamente. Ele deu um passo lento para trás. Você mudou isso bem na minha frente? Tessa congelou. Você disse para eu não ficar acordada até tarde naquela noite. Ethan ficou completamente imóvel. Finalmente, ele se lembrou. Ele sempre soube. Ele apenas não se importou. A mãe de Ethan tentou falar novamente. Um parente segurou seu braço. Pare. Isso só está ficando pior. Cliquei para a próxima página. Permissão 5. Conta conjunta. Os registros de transferência apareceram na tela grande. Ontem à noite, à meia-noite e 2. 36 mil transferidos.
$18.000 daquele valor eram o dinheiro do acordo de morte da minha mãe. 30 minutos depois, Tessa pagou o depósito de um apartamento de luxo, o depósito do estúdio e os danos da loja de vestidos de noiva. Minha voz saiu sem emoção. Ethan pegou o dinheiro que minha mãe deixou para mim e usou para pagar as despesas da Tessa. Os olhos do meu tio ficaram vermelhos. A expressão da mãe de Ethan finalmente mudou. Ela sussurrou para Ethan. Você realmente pegou o dinheiro da mãe dela? Ethan olhou para mim, o pânico tomando conta dos olhos dele. Iris, eu vou devolver. Eu devolvo hoje. Eu ri. Você pode devolver o dinheiro. Mas como vai olhar para a minha mãe depois disso? As lágrimas de Ethan caíram. Tessa também entrou em pânico. Eu não obriguei ele. Ele disse que eu podia pegar emprestado. Olhei para ela. Emprestado? Então, onde está a nota promissória? Ela ficou em silêncio. Voltei meu olhar para Ethan. Você emprestou o dinheiro da minha mãe para outra pessoa e nem sequer me perguntou? Ethan abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Última página. Permissão, 6, minha conta de casamento. Dispositivo, tablet antigo de Ethan. Localização, The Pines. Tessa se lançou para pegar o microfone. Pare de mexer nisso, a equipe assegurou. Ethan instintivamente tentou segurá-la. Olhei para ele. A mão dele congelou no ar e depois desceu lentamente. Apertei o play no vídeo. Nas imagens de vigilância, Tessa estava sentada na sala de The Pines, usando a minha pequena conta do casamento para enviar a própria foto do pulso cortado ao grupo do casamento. Depois de enviar a mensagem, ela retocou o batom diante da câmera. A multidão enlouqueceu. Meu Deus, ela mesma enviou? Isso não é errado? Ethan chamou a polícia? Vocês estão falando sério? Tessa cambaleou para trás, ainda chorando. Iris, por que você está inventando tudo isso? Você me odeia tanto assim? Apertei o play na última gravação de áudio. A voz de Tessa ecoou pelos alto-falantes. Quando ela fizer uma cena, Ethan vai sentir ainda mais pena de mim. Ela é o tipo de pessoa que se preocupa demais com o orgulho. Basta dizer que ela é emocionalmente instável e ela nunca vai conseguir se defender. De qualquer forma, Ethan vai ficar do meu lado. O salão ficou em silêncio absoluto. A expressão de vítima no rosto de Tessa se desfez lentamente, de forma visível. O rosto de Ethan ficou pálido. Você mentiu para mim? Tessa olhou para ele. Então, de repente, riu. E daí se fui eu quem enviou? Por que a Iris precisa ficar tão chateada? Ela tem você, um casamento, uma casa e o dinheiro da mãe dela. E eu? Ela apontou para mim com os olhos cheios de ressentimento. Eu precisei lutar por tudo o que consegui. Eu só queria uma vida melhor. Isso é errado? Olhei para ela. Não existe nada de errado em querer uma vida melhor. O problema é tratar a minha vida como se fosse um cartão de acesso gratuito. Tessa gritou. Se o Ethan não tivesse me dado todas essas permissões, eu teria conseguido alguma delas? A frase caiu como um tapa no rosto de Ethan. Ele ficou parado, completamente pálido. A mãe de Ethan apontou para Tessa e gritou. Você é uma maldição para esta família. Quem permitiu que você entrasse na família Sullivan? Tessa zombou. Você não disse que eu era mais comportada que a Iris? Você não disse que ela era uma órfã sem família, alguém fácil de controlar? O rosto da mãe de Ethan ficou vermelho de raiva. Os convidados já haviam mudado completamente de postura. Que tipo de casamento é esse? A noiva foi destruída. A família dele também não é inocente. Eles permitiram tudo isso. Ethan parecia estar preso no lugar, cercado pelos sussurros. Desliguei a tela e peguei o aviso de cancelamento. O casamento de hoje está cancelado. Vou entrar com uma ação para recuperar os valores da conta conjunta. E vou registrar um boletim de ocorrência por roubo de identidade e armação maliciosa. Ethan finalmente correu até mim e segurou meu braço. Iris. Não. Um por um, retirei os dedos dele do meu braço. A partir de hoje, você não tem mais permissão para me tocar. A mão dele caiu. Seus olhos ficaram vermelhos. Iris, eu realmente não sabia que ela chegaria a esse ponto. Olhei para ele. Você sabia que ela choraria. Você sabia que ela ficaria com medo. Você sabia que ela precisava de você. Mas você nunca imaginou que eu também poderia me machucar. O salão de baile mergulhou no caos. Ethan me seguiu pelo corredor do hotel e colocou o pente de cabelo de pérolas na minha frente. Eu não deveria ter deixado ela usar. Eu sei que errei. Olhei para o pente. O gel de cabelo de Tessa ainda estava nele. Jogue fora! A mão dele tremeu. Isso foi feito a partir da foto da sua mãe. Então isso torna tudo ainda mais sujo. Os olhos dele ficaram vermelhos. Iris, não seja assim. Pode me culpar se quiser. Mas não jogue fora tudo o que eu te dei. Olhei para ele. Ethan, você sabe o que eu mais odeio em você? A voz dele saiu rouca. O quê? Não é que você não me ame. Você ama. É justamente por isso que, toda vez que você me machuca, você destrói algo que era real. O leite de amêndoas era real. Os remédios para o estômago eram reais. O pente de pérolas era real. O acordo pré-nupcial era real. As lágrimas dele caíram. Então por que você não consegue confiar em mim mais uma vez? Eu ri. Porque as permissões que você deu a Tessa também eram reais. Ele congelou. Você deu a ela conveniência. Você deu exceções para ela. Você deu a porta da nossa casa para ela. Você deu o meu vestido para ela. Você deu o meu dinheiro para ela.
Então guardou algumas lembranças bonitas para me emocionar depois. Ethan, eu não sou uma mendiga. Tessa saiu correndo do camarim. A maquiagem estava borrada e o vestido branco estava amassado. Ethan, pare de fingir que é tão dedicado agora. Não me diga que você não gostou disso. Ele se virou. A voz dele ficou fria. Cale a boca. Mas ela não parou. Você me disse que a Iris era forte demais, que estar com ela parecia um teste. Você disse que apenas eu precisava de você. Você disse que ela era racional e que nunca realmente iria embora. O rosto de Ethan ficou pálido aos poucos. Eu o observei. Ele não negou. Tessa continuou. A impressão digital da casa. Você disse que faria depois. O cartão da casa dela. Você disse que ela não precisava. O vestido dela. Você disse que eu podia experimentar por ela. O dinheiro dela. Você disse que me emprestaria primeiro e que ela não se importaria. Ela se virou para mim, rindo enquanto tremia. Iris, eu nunca realmente venci você. Eu não precisei. Tudo o que eu precisava fazer era chorar uma vez, e ele entregava as coisas dela diretamente para mim. A mão de Ethan se levantou rapidamente. O tapa nunca chegou. Eu disse, não. Por um segundo, os olhos dele brilharam. Ele achou que eu estava cedendo. Então completei. Você vai precisar lavar as mãos depois. A esperança no rosto dele desapareceu. Ethan engoliu em seco. Iris, eu vou transferir o dinheiro para você agora. Vou vender a casa e te dar tudo. Vou cancelar o cartão do Costco. De agora em diante, todas as minhas senhas, minhas contas, tudo. Tudo vai pertencer a você. Ele colocou o celular nas minhas mãos. Apague quem quiser, agora mesmo. Eu não aceitei. É tarde demais. Por quê? A voz dele estava destruída. Porque eu já retirei minhas permissões. Não da Tessa. De você. Ethan recuou como se finalmente tivesse entendido. Tessa tentou avançar novamente, mas Nadia já estava ali, acompanhada dos policiais. Senhora Harris, sobre as acusações de roubo de identidade e armação maliciosa, por favor, venha conosco. Tessa gritou por Ethan. Ethan, diga alguma coisa! Ethan ficou parado. Pela primeira vez, ele não se moveu. Eles levaram Tessa embora enquanto ela ainda chorava. Mas dessa vez ninguém sentiu pena dela. Naquela noite, Ethan transferiu o dinheiro de volta. $18.000 o valor original. Ele acrescentou mais 20 mil. Descrição. Não posso compensar tudo, mas por favor, aceite. Mantive os 18 mil. E devolvi os 20 mil. No dia seguinte, fui até a casa buscar os documentos que ainda estavam lá. A fechadura inteligente havia sido redefinida. Ethan estava parado na porta, com olheiras profundas sob os olhos. Eu apaguei todos os usuários. Ele me mostrou o celular. Apenas um usuário permanecia na fechadura. Iris. Estou vendendo a casa. Vou pedir ao meu advogado para detalhar os custos da reforma, os danos e a compensação. Se você não quiser este lugar, eu derrubo tudo. Destranquei a porta. O lugar inteiro havia mudado. Os jogos americanos roxos tinham desaparecido. As roupas de Tessa tinham desaparecido. A foto antiga emoldurada também não estava mais lá. Sobre a mesa de jantar havia um buquê de rosas brancas. Ao lado, mingau simples, remédios para o estômago e leite de amêndoas. Todas as coisas que eu costumava receber dele. Ethan falou baixinho. Aprendi a fazer mingau de aveia. Talvez não tenha o mesmo gosto que o seu costumava ter. Mas eu posso continuar aprendendo. Eu não me sentei. Os documentos? Os olhos dele ficaram vermelhos enquanto me entregava uma pasta. Dentro estavam cópias de documentos de identidade, certidões, contratos. E a pulseira dourada da minha mãe. Meu rosto mudou. Como você conseguiu isso? A voz dele ficou tensa. Naquela noite no restaurante, seu tio deixou para trás. Eu estava esperando para devolver pessoalmente. Peguei a pulseira. A parte deformada pressionou minha palma. Então Ethan caiu de joelhos. Iris. Olhei para ele. Ele sempre teve muito orgulho. Na faculdade, mesmo quando perdeu a eleição do conselho estudantil, sorriu e pagou o jantar da sua oponente. Agora ele estava ajoelhado diante de mim com lágrimas caindo no chão. Eu não estou pedindo que você me perdoe agora. Estou pedindo para você não me descartar completamente. Me dê uma chance de consertar as coisas. Eu ri. Ethan, você não precisa da minha permissão para consertar as coisas. Você pode fazer isso sozinho. Só não faça isso na minha frente. Ele se aproximou de joelhos. Iris, eu realmente te amo. Eu sei. Os olhos dele brilharam. Continuei. Mas o jeito que você me ama é sempre me colocando em último lugar. O rosto dele ficou pálido. Do lado de fora da porta, a voz da mãe dele ecoou. Iris, os Sullivans já foram mais do que generosos com você. Ela entrou de repente, viu Ethan de joelhos e ficou furiosa. Você está ajoelhado por ela? Ethan se levantou e ficou na minha frente. Saia. Eu sou sua mãe. Então saia mesmo assim. Sua mãe ficou imóvel. A voz de Ethan ficou fria e firme. Você a humilhou antes e eu não impedi. Essa foi a minha culpa. De agora em diante, quem disser uma palavra ruim sobre ela terá que responder a mim. Eu costumava proteger as costas dele. Se ele tivesse feito isso antes, até um dia antes, eu teria chorado e abraçado ele. Mas agora eu só sentia cansaço. Ethan. Ele se virou imediatamente. Segurei a pasta. Peguei o que vim buscar. Adeus.
O pânico tomou conta dos olhos dele. Iris, não vá. Me diga o que fazer. Eu faço. Posso cortar relações com minha mãe. Posso mandar Tessa para longe. Posso planejar um novo casamento. Balancei a cabeça. Você sempre acha que eu estou esperando uma compensação. Mas eu estava esperando alguém que não me machucasse em primeiro lugar. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era tarde demais. A proteção que ele finalmente oferecia não podia desfazer tudo o que já havia acontecido. Ethan correu atrás de mim, escada abaixo. O carro de Nadia estava estacionado na calçada. Ela se inclinou para fora da janela. Iris, vamos perder o seu voo. Os passos de Ethan diminuíram. Você vai embora? Sim. Para onde? Crestwood. Quando você volta? Eu não volto. Ele pareceu ter sido atingido. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. E a casa? Você resolve. A fechadura? Apague. E eu? Olhei para ele. Você está livre. Ele balançou a cabeça, quase desmoronando. Eu não quero ser livre. Iris, eu não quero mais ninguém. Eu só quero você. Abri a porta do carro. Ethan. Você é sempre assim. Você só quer o original depois que ele quebra. Mas eu não sou um item do cóstico. Algo vencido esperando você comprar de volta. O carro partiu. Ethan correu atrás de mim, gritando meu nome. O portão se fechou. Ele parou ali, cambaleando. O cartão residencial cancelado em sua mão caiu em uma poça. Ele se abaixou para pegá-lo, com a calça do terno encharcada de lama. Tão diferente do Ethan sempre impecável que eu conhecia. Eu não olhei para trás. Antes do avião decolar, ele enviou uma sequência de mensagens. Eu cancelei o cartão da casa da Tessa. A casa agora tem apenas a sua impressão digital. Eu vou resolver as coisas com a minha mãe. Eu sei que errei. Por favor, não me deixe. A última mensagem dizia: Iris, você disse que queria um lar. Eu vou te dar isso. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo. Então respondi: Ethan, você não pode me dar isso. Porque quando eu queria um lar, você entregou a chave para outra pessoa. Enviei a mensagem. Depois bloqueei o número dele. Enquanto o avião atravessava as nuvens, toquei a pulseira dourada no meu pulso. A parte deformada ainda estava lá. Meu tio Ray disse que eu poderia consertá-la e que ela ainda poderia ser usada. Eu disse que não. Algumas marcas merecem ser mantidas. Para me lembrar de nunca olhar para trás. Depois que cheguei a Crestwood, me mudei para um apartamento pequeno. No dia em que registrei minha impressão digital na fechadura, o sistema exibiu: por favor, configure um administrador. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Então pressionei meu dedo. Clique. A porta se abriu. Comecei a rir ali mesmo. Administradora. Iris. Sem cartão residencial. Sem passe temporário. Sem ninguém que pudesse entrar sem a minha permissão. Acontece que chegar em casa não precisava significar esperar alguém me deixar entrar. Às vezes, Nadia me contava o que havia acontecido com Ethan e Tessa. Depois que Tessa foi chamada pela polícia, o financiamento do estúdio dela secou. Os clientes desistiram. Os parceiros se afastaram. Seus pais apareceram no prédio dela, gritando que ela havia trazido vergonha para a família. Mais tarde, ela foi até a empresa de Ethan e ficou esperando do lado de fora da porta. Estava chovendo naquele dia. Ela ficou parada diante da entrada de vidro, completamente encharcada, chorando. Ethan, você é tudo o que me resta. Os seguranças a retiraram dali. Ela se agarrou à maçaneta. Ethan ficou do outro lado do vidro, olhando para ela por um longo tempo. No fim, ele se virou e foi embora. Ele não abriu a porta. Nadia balançou a cabeça. Karma, não é? Continuei organizando meus documentos. Sim, mas isso não tem mais nada a ver comigo. A situação de Ethan ficou ainda pior. O casamento cancelado se espalhou por todos os círculos sociais. A família dele perdeu 2 negócios importantes. A mãe de Ethan nunca mais tentou falar comigo. Em vez disso, descarregou toda a raiva em Tessa. Nadia perguntou: você não sente nem um pouco de satisfação? Pensei por um momento. Sinto. Mas essa sensação não dura. Ela riu. Você realmente superou. Um mês depois, Ethan me enviou um cartão de membro do Cóstico. O nome dele ainda aparecia como titular. O cartão residencial estava vazio. Junto havia uma mensagem. Finalmente entendi. O cartão residencial nunca foi sobre conveniência. Era sobre quem tinha um lugar na sua vida. Iris, eu estava guardando esse lugar para você. Cortei o cartão ao meio e enviei de volta. Com uma única frase. Eu não preciso mais ficar presa a ninguém. 2 semanas depois, ele enviou uma captura de tela da lista de administradores da fechadura inteligente. Apenas meu nome estava lá. Ele escreveu: sua impressão digital ainda está registrada. A porta estará sempre aberta para você. Respondi: Ethan, você está errado. Não é que eu não tenha uma porta. Eu apenas não quero a sua. Enviei. Bloqueei novamente. Mais tarde, Nadia me contou que Ethan renovava sua assinatura do Cóstico todos os meses. O cartão residencial continuava vazio. Não que eu ainda comprasse lá. Ele também comprou o conjunto de louças que eu sempre quis. Havia 2 lugares na mesa. Ele abriu apenas um. O outro permaneceu fechado dentro da caixa. Ele disse que abriria quando eu voltasse. Mas eu já havia me mudado para outra cidade. E meus gostos também tinham mudado. Naquela noite, tio Ray ligou. Disse que as romãs de Millbrook estavam maduras e que enviaria uma caixa para mim. Então perguntou com cuidado: Iris, você está com medo de morar sozinha? Fiquei parada na porta do meu apartamento e coloquei o dedo na fechadura. A porta se abriu. A luz de dentro se espalhou pelo corredor. Meus olhos ficaram quentes de repente.
Não. Eu volto para casa agora sem precisar da permissão de ninguém. Tio Ray ficou em silêncio por um longo tempo. Sua mãe ficaria feliz em ver isso. Toquei a pulseira de ouro no meu pulso. Eu também estou feliz. Depois que desliguei, entrei. Havia apenas um par de chinelos perto da porta. Meus jogos americanos brancos favoritos estavam sobre a mesa. Leite de amêndoas na geladeira, exatamente do jeito que eu gostava. Sem bolo em promoção. Sem velas de outra pessoa. Sem ninguém esperando que eu abrisse mão do meu espaço. Eu costumava pensar que amor significava alguém abrindo a porta para mim. Agora eu sei. Um verdadeiro lar é quando você é a administradora da própria vida. Fim. Que Deus te abençoe.